Ouça agora Palavras da Verdade, um devocional que traz esperança ao seu coração. Ouça essa mensagem com o pastor Wagner Bueno, da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, São Paulo. Eu saúdo a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor, aproveitando esse recurso que nós temos, esse programa chamado A Palavra da Verdade, para confortar o seu coração, para confrontar o seu coração, para trazer a você essa palavra que conforta os nossos corações, que nos regozija, nos faz alegrarmos por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Não existe ninguém que pode nos dar alegria ou alegrias em meio às dificuldades. E só Deus pode. E o tema da mensagem de hoje é o Deus da Esperança. E quero compartilhar com vocês os Salmos 146, os seus 10 versos. Então, se você puder abrir a sua Bíblia e compartilhar comigo a leitura desse texto, para que nós possamos tirar aqui lições, aplicações, trazermos para nós reflexões sobre esse salmo. Ele inicia assim: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. O rei Davi, em várias circunstâncias da sua vida, esteve em meio a algumas tempestades, inúmeras tempestades, e ele foi o autor de muitos salmos que nós temos na palavra do Senhor. E em um deles, os Salmos 28, verso 1 e 2, temos uma visão da sua angústia, dos momentos de dificuldades que ele passou e que ele escreveu isso inspirado pelo o Senhor, através da supervisão do Espírito Santo, escrevendo aquilo que o Senhor queria que ele externasse do mais profundo do seu coração e que eu soubesse e que você soubesse, para que nós pudéssemos também termos do Senhor a paz que só Ele pode nos dar, a esperança que só em Deus podemos ter. E os Salmos começam assim: Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não nos responderes, eu estarei como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo ajuda. Esse mesmo Davi tinha em consideração que só Deus poderia livrá-lo das tempestades da vida e pede ajuda. E num outro salmo, Salmos 18 agora, seu verso 6 e 7, ele faz essa declaração: Louvado seja o Deus, o Senhor, pois Ele levanta a sua voz em favor da nação. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Davi, em todas as suas calamidades, em todas as suas aflições, seja ela pessoais ou seja ela referente à nação, toma a mesma decisão. Ele recorre ao Deus da esperança. E nós só temos um jeito, e a quem recorrer para as nossas aflições, para as nossas angústias,
das nossas dificuldades ao Deus da esperança, ou melhor, o Deus da esperança, porque Ele é o único. E eu quero aqui apresentar esse Deus da esperança que age com compaixão, e quero apresentar 3 maneiras como o Senhor age com compaixão na vida daqueles que são seus filhos. E a primeira compaixão é que Ele é digno de toda confiança. Como nós lemos no verso 3 do Salmos 46, ele diz: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. O salmista declara que é feliz, e feliz é o homem que confia em Deus. Não é o homem que acredita em Deus, mas o homem que confia em Deus. Portanto, ele escreve: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Orar é confiar em Deus, é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida e ser dependente da graça de Deus e sua compaixão. É reconhecer a fidelidade de Deus. O mesmo Davi declara a sua confiança em Deus nos Salmos 18, no seu verso 29, quando ele diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Quando retiramos da nossa mente, do nosso coração e das nossas atitudes tudo que possa embaraçar nossa confiança no poder da oração, nós vamos desbaratar o exército que nos aflige, que quer nos destruir, e vamos saltar as muralhas que a vida tenta nos impor. Uma a uma, elas vão sendo vencidas. No livro que tem como título O Poder através da Oração, há uma afirmação. O autor afirma o seguinte: quanto mais aprendemos a orar, mais veremos a provisão e o poder de Deus. Posso afirmar: veremos a fidelidade de Deus. Quanto mais oramos, mais vemos a fidelidade de Deus. Esse Deus da esperança, na sua segunda compaixão, a sua segunda maneira dele agir com compaixão para com os seus, é atendendo ou atende os exploradores. Atende aqueles que são explorados, aqueles que são menosprezados. E do verso 7 ao verso 9 do Salmo 146, ele nos diz o seguinte: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Verso 8: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Verso 9: o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O coração de Deus é sensível aos injustiçados. Deus não gosta, Deus não se alegra com aqueles que são injustiçados. Portanto, o Deus da esperança faz justiça aos oprimidos. O Deus da esperança dá pão aos que têm fome. O Deus da esperança liberta os encarcerados. O Deus da esperança abre os olhos aos cegos. O Deus da esperança levanta os abatidos. O Deus da esperança ama os justos, cansados de fazer o que é direito. O Deus da esperança ampara os órfãos e viúva. O Deus da esperança transforma o caminho dos ímpios. O Deus da esperança reina eternamente. O Deus da esperança é o Deus de Sião, reina de geração em geração. O Deus da esperança é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós devemos adorá-lo, esse é o Deus ao qual nós devemos recorrer todas as nossas dificuldades. Aquele que nos ouve, e a distância que nós temos de Deus, apesar de Ele estar na eternidade, mas a distância de nós, seres mortais, cristãos, a esse Deus que está na eternidade, é uma oração. A partir do momento que nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve, independente da distância que não podemos mensurar, que não podemos imaginar, mas Deus nos ouve. E em terceiro lugar, Deus age com compaixão para com
aqueles que são explorados, aqueles que estão vivendo dificuldades nas suas vidas, através da sua presença. Ele está sempre presente. No Salmos que nós lemos, 146, verso 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ao escrever, o salmista declara que jamais o Deus da esperança o deixaria. E ele diz: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu ainda respirar, eu vou cantar e louvar a esse Deus. Ele tinha certeza da presença de Deus em todos os momentos da sua vida. O Deus da esperança era o seu amparo em todas as fases da sua vida. O salmista, no Salmos 37, 25, diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o Deus que acolhe, esse é o Deus que conhece as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Um pastor, líder de uma igreja na Escócia, conta que observava um jovem entrar e sair diariamente na hora do almoço. Numa ocasião, o rapaz revelou ao pastor que todos os dias ele fielmente comparecia à presença de Deus para dizer: Jesus, aqui é o Jimmy. O pastor ficou impactado com o hábito de oração daquele jovem. Meses depois, ele adoeceu gravemente. O pastor foi visitá-lo. Enquanto visitava, o pastor testemunhou ter ouvido uma voz que o confortava. E essa voz dizia: Jimmy, aqui é Jesus. O Deus da esperança sempre nos confortará. Ele sabe até o nome das estrelas. Esse Deus ao qual nós buscamos, ao qual nós devemos todos os dias incessantemente buscar, é o Deus que nos ouve e é o Deus que fala conosco. E Ele conhece cada uma das estrelas e Ele chama cada uma pelo seu nome. O Salmo 147, verso 4 diz: foi Ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chamar cada uma delas pelo seu nome. A certeza da presença de Deus dá esperança e nos anima a prosseguir. A certeza que esse Deus está conosco nos anima a prosseguir. Em Marcos 2, verso 5, nos diz assim a palavra do eterno Deus: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé daquele paralítico, Deus age com misericórdia e opera um milagre naquela vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a vitória é dos perseverantes. Não desista da oração, não desista de lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos, pelos seus propósitos. Mas eu quero dizer a você: não olhe para trás, não volte no meio do caminho, prossiga, crendo que Deus está sempre presente. O texto de Marcos fala de 4 homens conduzindo um paralítico. Uma multidão os impedia de entrar pela porta da frente, mas eles sabiam que Jesus estava presente. Subiram no telhado da casa, quando na situação receberam o presente que precisavam, ou seja, a cura do amigo paralítico. Naquela ocasião, o que eles mais precisavam era receber um presente. E esse presente era a cura desse amigo, pelo qual eles andaram por muito tempo até chegar nesse local. Eles tiveram visão, determinação, criatividade e fé. Eles não desistiram diante dos obstáculos, eles procuraram uma solução até encontrá-la. Reorganize sua vida de oração. Reserve mais tempo para orar com o Senhor e para o Senhor. Não desanime diante dos obstáculos. Você não pode fazer o milagre que você espera, mas Jesus pode. Portanto, Ele sempre estará presente. Apresente suas causas, apresente as suas dificuldades, as suas queixas, os seus conflitos, as suas aflições diante do Senhor. Mas lembre-se também de colocar
aos pés de Jesus as aflições de outras pessoas também, intercedendo por elas. Ore por você, mas ore também por seus amigos, ore por seus familiares, orem por todos aqueles que você lembrar, para que o Senhor se faça presente na vida de cada um e que possa também operar um milagre nessas vidas. Que essa palavra possa encontrar guarida nos corações dos amados irmãos. Que ela possa trazer o regozijo, possa fortalecer cada dia mais a fé, sabendo que o Senhor é presente em nossas vidas. E nós precisamos entender aquilo que trabalhamos nessa noite. O Deus da esperança é digno de toda confiança. O Deus da esperança atende os que são explorados. E o Deus da esperança está presente, está sempre presente na vida daqueles que são seus. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, diante da Tua presença nos encontramos e diante também das Tuas sagradas Escrituras, da onde extraímos, ó Deus, a força que precisamos ter, onde fortalecemos a nossa fé, ó Deus, para que possamos suportar todas as investidas do inimigo, para que possamos suportar, ó Deus, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra e que tenta nos desviar do caminho dela. Mas queremos nesse dia agradecer-te, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem nos dado, mesmo em meio às dificuldades, mas o Senhor sabe tudo que precisamos, tudo que necessitamos, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, porque o Senhor é um Deus que acolhe aqueles que são explorados. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor visite a cada coração e que coloque o conforto e o consolo que cada um precisa. E que muito mais do que isso, que cada dia mais a Tua palavra fique cravada nesses corações, para que o regozijo em meio a situações difíceis possa ser presente na vida de cada um, para que possamos ter dias melhores e viver o melhor para o Senhor, porque o Senhor já nos enviou o melhor, e o melhor é Jesus, é a esperança que temos. Que o Senhor possa confortar cada coração aqui presente. Assim eu oro e te agradeço, no precioso nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.